Olá, meus amores, bom dia, muito bom dia para todos vocês. Sempre tão bom estarmos juntos aqui no Pétalas do Espiritismo. E vamos ver hoje o questionamento 885. Lembrando que nós estamos estudando o direito de propriedade na Lei de Justiça de Amor e Caridade. E aqui pergunta Kardec: será ilimitado o direito de propriedade? E a espiritualidade nos ensina, é fora de dúvida, que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. E vamos lembrar de um exemplo muito interessante que vai nos ajudar a ter essa compreensão. No passado, os escravos eram propriedades dos senhores. Eles tinham, por lei, direito a essa propriedade, a utilizarem-se do seu próximo como se fosse realmente um bem, uma propriedade. Hoje, isso nos afigura bárbaro. Hoje, nós não conseguimos aceitar um comportamento como esse, embora ainda tenha pessoas que vejam, por exemplo, os negros como se eles fossem inferiores, certamente resquícios dessa cultura, dessa época que nós vivemos. Então vocês entendem como esse direito de propriedade ele se modifica quando ele é pautado na justiça dos homens e não na justiça divina? Tudo aquilo que decorre da lei divina, nós já sabemos que é eterno. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita. Logo, não precisa de mudança e nem vai sofrer alterações no decorrer do progresso. Só aquilo que decorre da lei humana, da justiça dos homens. Então, aquilo que é um direito de propriedade, mas que decorre ainda de uma condição de materialidade, provavelmente sofrerá mudanças no decorrer dos tempos. Então, é por isso que nós temos que ter cautela em dizer que o direito de propriedade é ilimitado. Por quê? Porque o direito de propriedade só é ilimitado, na realidade, quando se refere a tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, as propriedades legítimas e que estão em conformidade com a lei de Deus, com a lei natural. Por quê? Tudo aquilo que se refere exclusivamente à lei dos homens, não vai ter direito ilimitado e, como nós já vimos aqui, vai ser alterado com o tempo à medida que nós evoluirmos e progredirmos. Por isso que Miramês vai conversar conosco, dizendo: do ponto de vista espiritual, o direito de propriedade dos bens imperecíveis do espírito são ilimitados. Tudo é de Deus e, consequentemente, dos seus filhos. Porém, é de ordem divina que saibamos usar os bens que possuímos. Já falando aqui dos bens da alma, esses são eternos e imperecíveis porque estão em conformidade com o Pai. Mesmo se adquirimos as coisas com honestidade, convém à lei que as saibamos usar com discernimento, não buscando prender os valores de modo a não servirem para ninguém. A circulação dos valores é lei natural que dá vida às coisas que se movimentam. O usurário guarda seus bens, mas esses bens guardados não servem nem para ele nem para os outros. E Deus nada fez para ficar imóvel. Se não se precisa de tais ou quais roupas, que sejam dadas a quem precisa. Que se haja assim com a comida, a bebida, os alimentos e com a própria força espiritual que emana dos conhecimentos. Passemo-la para aqueles que carecem de instrução. A nossa boca foi feita para falar e os ouvidos para ouvir. Não os fechemos, que estaremos fechando os condutos por onde passa a luz
para o nosso coração. Vejam aqui que Miramês está falando exatamente da questão de, por mais que nós tenhamos propriedade sobre determinadas coisas, como ele fala, a nossa inteligência, a comida, a bebida, os alimentos, as roupas, nós não devemos guardar apenas para nós, principalmente se aqueles bens não estiverem sendo diretamente utilizados. Nós não devemos deixá-los imóveis, parados. Nós devemos sim distribuir, alimentar, repartir com o nosso irmão, com o nosso próximo. Estejamos nós falando de bens materiais ou de bens espirituais. É para isso que nós estamos aqui, para aprender o amor e a caridade. E nós temos inúmeras condições, oportunidades de fazermos isso. A questão é, nós fazemos? Ou nós somos acumuladores, tanto de bens materiais quanto de bens espirituais? Quantas pessoas são inteligentes e não gostam de passar o conhecimento, são egoístas, querem só para si aquele conhecimento porque se consideram maiores e superiores aos outros, porque consideram que o seu conhecimento o faz diferente, o torna melhor, o torna com um certo privilégio diante da humanidade, diante da sociedade, e não quer que o outro também aprenda. Então, há muitos que são egoístas no tocante aos bens espirituais. Então, nós precisamos realmente refletir sobre a nossa forma de agir para com a vida diante de tudo. Continuando, usemos tudo que Deus nos deu. A vida é circulação, o que podemos notar em todos os reinos da natureza. Na posição do homem, no grau em que se encontra para a luz, por ignorância, ele tenta interromper o crescimento dos seus próprios valores. O Espiritismo, pela ação dos benfeitores espirituais, envia mensagens de todas as ordens para os homens, no sentido de que eles trabalhem na caridade, porque fora dela não há salvação. E essa caridade com Jesus se divide em 1000 mãos, capazes de ajudar servindo a todos os povos e despertando todas as nações para a paz universal, usando as coisas sem desperdício e alimentando a vida pelos processos do amor. Pode ser ilimitado o direito de propriedade das coisas materiais, conquanto possamos encaminhá-las rumo às necessidades dos que sofrem, dos famintos de pão, de vestes, de teto e de paz. O amor não tem limites. Podemos amar em todas as direções. O milênio que se aproxima vem nos favorecer um ambiente de compreensão, de modo que a doutrina dos espíritos encontre os corações preparados para que possam amar a Deus em todas as coisas e sentir o próximo na igualdade que Deus os criou. O mundo, por enquanto, não suporta mais luz do que a que nele se encontra. Até essa traz um pouco de distúrbio nos sentimentos de quem não esteja preparado para ela, qual acontece com os discípulos do Cristo quando ele foi orar. Meditemos em Lucas, no capítulo 22, versículo 45, que diz deste modo, expressando-se em verdadeiro sentido. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. É o que ocorre com certos companheiros. Desejam avançar no despertamento espiritual, mas quando chegam as provas, as lutas internas, passam a dormir de tristeza nos campos de luta. Devemos nos preparar para as lutas com nós mesmos, para vencer todas as dificuldades e acender a luz no coração. É certo que tudo que adquirimos legitimamente é nossa propriedade. Entretanto, é preciso saber que uso vamos fazer desta propriedade. É bom que saibamos que no universo, por lei, nada para. A vida é movimento, porque Deus não cessa de criar. E Jesus está sempre operando. Se assim não fora, a terra já não existiria mais. Os direitos dos homens na terra são mutáveis, porque eles estão em um processo de ascensão. A cada dia surgem novas coisas e novas leis humanas. Reformam-se as leis constantemente, porque o progresso é Deus ativando seus filhos para o despertamento maior. É por isso que em um século as leis por vezes são normais,
e já em outro entram na decadência. No entanto, a substituição é o amparo dos próprios homens inspirados pelos benfeitores que dirigem as nações. Repetimos que a verdadeira propriedade são os talentos da vida, colocados por Deus no coração das criaturas, na cidadã da consciência. Meus queridos amigos, e se os talentos da vida realmente representam a verdadeira propriedade, precisamos lembrar que a propriedade é para ser dividida, para ser multiplicada, para servir de auxílio para nós e para o outro. E nós temos tantos talentos. Se nós formos realmente analisar, nós somos muito felizados. Temos tantas coisas para agradecer. Muitas vezes nós não conseguimos visualizar esses talentos que nos chegam. Mas, queridos amigos, nós temos a inteligência, nós temos a família, nós temos a capacidade de falar, nós temos a capacidade de andar, de nos locomovermos. Mesmo que nós tenhamos alguma limitação física, nós temos sempre alguém que nos ajuda. Nós temos, muitas vezes, bens materiais que podem ser utilizados para o próximo. Nós temos amigos, nós temos muitas vezes a capacidade de trabalhar. Nós temos tantas coisas para agradecer e tantos talentos maravilhosos que são nossas propriedades aqui na Terra, mas que nós podemos utilizá-la de uma forma muito positiva e construtiva. Falta realmente só nós colocarmos isso como algo importante na nossa vida, realmente repensando aquilo que nós temos e que nós estamos utilizando e bem utilizando, aquelas propriedades que nós temos, sejam materiais ou espirituais, que não estão sendo bem aproveitadas, que estão sendo deixadas de lado. Vamos repensar atitudes, valores, propriedades, bens, para que possamos realmente utilizar o nosso tempo e a oportunidade que nós temos aqui na Terra para esse crescimento que nós sabemos que é necessário. Não percamos mais tempo. O tempo é curto, o tempo urge. O processo de renovação da Terra já iniciou e nós precisamos acompanhar esse bonde. Precisamos seguir adiante, não podemos mais realmente perder essa oportunidade sublime de crescimento, de aprimoramento espiritual. Portanto, tenhamos nós propriedade limitada sobre alguma coisa ou não, precisamos lembrar que tudo que nós temos, seja aquilo que decorre do empréstimo divino enquanto aqui estamos na Terra, seja aquilo que nós realmente adquirimos com o nosso esforço e que são bens espirituais, lembremos, todos eles, sejam quais forem, são melhores e mais ricos se utilizados em benefício do outro, não apenas nosso. Então, com essa última reflexão, nós vamos finalizando o nosso Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha gostado do nosso estudo, que seja útil, que tenha sido útil para você. Amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia repleto de alegria e paz. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.